Olá, tô aqui passando para dizer que dia 2 de junho é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. E queria deixar uma mensagem em relação a essa questão dos transtornos alimentares, a questão de não fazer dietas, a não dieta, a questão de respeitar o corpo do outro, não falar do corpo do outro, respeitar o processo do outro. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas questões. Tem aparecido cada vez mais pessoas com transtornos alimentares mais jovens, né, adolescentes de 12, 13, 14 anos, odiando o seu próprio corpo, odiando a sua história relacionada ao seu corpo, comparando com o padrão que é exigido, comparando muitas vezes com algum comentário que uma outra pessoa traz, às vezes sem nenhuma maldade. Só que a gente não consegue, às vezes, prestar atenção que cada um tem um tipo de corpo, cada um tem um processo, cada um tem um trauma, uma questão familiar, uma forma do corpo absorver nutrientes. Então, a gente precisa prestar atenção nesse todo. Prestar atenção em não falar do corpo do outro, nem para se emagrecer ou não. A gente não sabe se a pessoa está vivendo algum processo, alguma questão familiar por ter tomado aquela decisão, algum trauma, algo interno que ela está vivendo. Então a gente precisa prestar atenção que cada um tem um tipo de corpo, cada um tem um processo. Precisamos também prestar atenção nas comparações de um corpo ou de outro. Porque a pessoa tem aquele corpo e o meu é esse corpo. Cada um tem a sua origem e a sua forma de lidar. Prestar muita atenção também, né? Sim, será que as dietas têm funcionado? E quando eu faço uma dieta, eu não posso estar começando a ter um processo de um transtorno alimentar, ou eu começar a ficar tão neurada que eu começo a entrar nessa questão de restringir demais, ou não dou conta e como demais para preencher os meus vazios. Eu tô passando por questões internas, questões da minha vida, e a comida e a alimentação, ela é uma forma de eu preencher esses vazios, tanto para restrição, tanto para o excesso de alimentação. Então isso a gente também precisa estar atento, a gente precisa ter esse olhar do quanto que isso pode ser prejudicial para uma pessoa, né, assim, em relação à dieta, em relação a falar do outro. Temos que ter um cuidado também, nós profissionais da área da saúde, de não olhar só para o físico. A gente precisa olhar para o físico e a gente precisa olhar o que está por detrás daquele socorro que aquela pessoa está te pedindo. Às vezes é um simples, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. E talvez pode ser, eu quero me sentir amada, eu quero pertencer, eu quero ser, eu quero ter valor nesse simples pedido. Ou a própria pessoa está vivendo um transtorno alimentar, ela sabe até que ela não precisa emagrecer mais, só que ela não consegue estar satisfeita com o seu corpo, ela não consegue ficar em paz com o seu corpo, e ela também te pede socorro. Não estar em paz com o seu corpo é não estar em paz com a vida, é não estar em paz com as situações, com o que me ocorreu lá atrás, com os meus laços familiares, com o meu lugar na vida, o meu lugar na sociedade. E isso é um sinal também que a gente tem que estar bem atento, que podem gerar transtornos alimentares, além de outros transtornos. E então, nós profissionais da área da saúde, a gente tem que estar atento. E é claro, as pessoas elas têm que trazer uma qualidade da alimentação, elas precisam movimentar seus corpos, elas precisam trazer alimentos que vão gerar vida dentro da gente. Só que a pessoa ela precisa primeiro ter essa consciência e curar o que precisa ser curado, das questões emocionais ou dos hábitos que ela não se dá conta do que precisa ser olhado. E aí depois ela vai tomando essa decisão de que ela precisa se cuidar, que ela precisa se alimentar melhor, de acordo com as percepções dela. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para que a gente seja cada vez mais cuidadoso com o outro, com o processo do outro, e que a gente possa ter um olhar que vá além do corpo.